Eu vou fazer uma pequena introdução, né? Até porque o objetivo, nós temos, na verdade, aqui já um tema previsto para hoje, né? Mas a introdução que eu gostaria de fazer é justamente essa de nos situarmos, né? Nessa proposta, então, do fortalecimento das políticas públicas, nessa ótica da atuação da Pastoral da Saúde. O nosso curso não é confessional, né? Não é voltado para a questão religiosa. Porém, a Pastoral da Saúde tem, né, uma atuação muito forte nessa área dos conselhos de saúde, também pelos seus fundamentos religiosos, né? Essa experiência de fé, né, essa experiência que se faz de fé, que nos leva a atuar nessa área. Antes de sermos cristãos ou religiosos, ou a escolha de fé que cada pessoa faça, nós somos cidadãos, e é o que nós queremos justamente aprimorar e aprofundar nesses dias, né? A nossa cidadania, o nosso ser cidadão. Mas por que nós defendemos muito, lutamos muito, né, para que as políticas públicas, elas sejam efetivadas e sejam defendidas? Aqui eu vou colocar alguns pequenos flashes, né? Espero que esteja sendo possível visualizar, de um curso que nós fizemos aqui, né? Foi aqui alguma coisa, uma parte da aula inaugural que nós fizemos, e que dá esse fundamento dessa nossa ação pastoral. Nós somos cidadãos e na Pastoral da Saúde somos também cristãos, mas abertos justamente a trabalhar juntos, né, como cidadãos brasileiros, independente então dessa opção religiosa de cada pessoa. Na Pastoral da Saúde, o que nos move é justamente esse ímpeto de anunciar o evangelho do reino a todas as nações, isso que está destacado em vermelho, né? Então, o agente de Pastoral da Saúde é um discípulo missionário, primeiramente cidadão e, por conseguinte, também um discípulo missionário. A evangelização é essa tentativa de tornar o reino presente no mundo, né? O evangelho tem uma dimensão social. E o centro, né, o centro da mensagem é a caridade. E a política, hoje tão denegrida, né, tão desencantada, tão vilipendiada, né, é uma vocação sublime. As pessoas que são chamadas a trabalhar, a atuar politicamente, são, no fundo, vocacionados, né, têm um dom especial. É pena que esse dom não é valorizado, nem sempre é realmente cultivado, né? Ela é uma vocação e, ao mesmo tempo, uma das formas mais preciosas de caridade, porque ela busca o bem comum, né? Ela não para, digamos assim, numa caridade mais imediata e pontual, mas é uma caridade permanente. Assim é a política, né? Por isso que há uma ligação muito forte nesse anúncio, né, da salvação e na efetivação do amor fraterno. Eu estou apenas passando nesses pontos que estão destacados em algum outro elemento, né, para mostrar que aquilo que se tem como base de fé, né, também tem um prolongamento, então, no cuidado com as pessoas e nessa dimensão política, né? Se entende que a encarnação, né, o viver a nossa fé no nosso hoje tem um prolongamento de cuidado com as pessoas, né? No outro, nós também reconhecemos uma presença maior, né? Na pessoa, sobretudo que sofre, nós vemos na pessoa também do próprio Deus. Então, essa prioridade da saída de si para o irmão é uma dimensão constitutiva desse serviço da caridade. Por isso que nós nos movemos, né, em direção aos outros. A proposta do Evangelho não é só uma relação pessoal com Deus, não é aquilo que seria caridade por receita, né, apenas para tranquilizar a consciência, fazer algumas ações isoladas. A gente busca algo mais, a gente busca justamente fazer com que o reino de Deus aconteça, né? E o reino de Deus é essa experiência aonde existem os valores, né, da justiça, da fraternidade, da paz e da dignidade para todos, né? É isso que nós buscamos. Então, a religião não é algo somente privado, mas ela busca o bem comum, né? E uma fé autêntica não é cômoda nem individualista, mas sempre tem esse desejo de mudar o mundo, transmitir valores e deixar a Terra um pouco melhor
depois da nossa passagem aqui por ela. E por isso, né, aqui não se trata, quando se faz essa opção, né, por trabalhar nas políticas públicas, a gente está fazendo com que obras de misericórdia, obras de caridade sejam acompanhadas por uma verdadeira justiça social, procurando elevar o nível de vida dos cidadãos. E aqui eu encerro essa minha introdução, né, trazendo essa frase, né, do Papa Bento XVI, quando ele disse que a ordem justa da sociedade e do Estado é tarefa principal da política e não da Igreja. Por isso que a dimensão da nossa atuação, né, ela é uma atuação nesse âmbito da cidadania. Mas a Igreja não pode nem deve se colocar à margem na luta pela justiça. Ela colabora purificando a razão de todos os elementos que ofuscam e impedem a realização de uma libertação integral. Então, esse é um pouco alguns dos elementos, né, que apresentam e situam, né, esse nosso curso também no âmbito da Pastoral da Saúde. Desde as suas origens, né, mesmo quando ainda não havia a instituição dos conselhos de saúde, quando a política pública ainda não tinha adquirido, né, essa organização que tem hoje, a ação, né, pastoral sempre teve essa dimensão de cuidar do bem comum, né, não apenas fazer caridade pontual, mas uma caridade permanente. E por isso a gente entende, né, que a nossa missão de cidadãos, né, de todos os cidadãos brasileiros, é uma missão muito importante, porque nós estamos trabalhando essa dimensão da caridade, né, então de uma forma permanente, né, em prol, né, da construção, então também do reino de Deus, né, um reino de justiça, de paz, de amor, de fraternidade para todos. Por isso que eu repito, né, uma alegria para nós poder contar com a presença de todos e poder também contribuir, né, com essa formação, com essa capacitação, né, com esse conhecimento, enquanto divulgação, enquanto apoio, né, enquanto acompanhamento que nós procuramos sempre fazer, né, para as pessoas que estão envolvidas nos conselhos de saúde. A gente precisa lutar, né, para garantir, para conquistar, né, um espaço no conselho, nas políticas de saúde, mas também a gente precisa, o mais possível, né, se preparar, se capacitar, ter uma atuação cada vez mais consistente, né, para que a gente não apenas ocupe um espaço, mas também contribua, né, e faça com que a caridade adquira, né, essa forma permanente de ser e de existir no mundo, né, que é o que nós desejamos. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos, agradeço a Maria Eni, ao Jorge, então, por estar aqui, e passo a palavra para o Jorge, então, para conduzir, né, a nossa noite a partir de agora. Acredito que talvez nós precisemos esticar um pouquinho o horário, o Jorge vai dizer isso para nós, né, talvez na primeira aula hoje a gente precise esticar um pouquinho o horário, mas, sendo a primeira, a gente vai aproveitar bem, então, esse tempo que nós temos junto para iniciar esse caminho hoje. Então, Jorge, bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade e por estar conosco, então. Obrigado, Padre André. Boa noite, então, para todo mundo. É uma alegria, uma satisfação sempre poder contribuir naquilo que a gente faz na instituição onde eu trabalho, pelo menos nos últimos 20 anos, né, que é a formação de conselheiros, essa é a nossa tarefa há um bom tempo já. Talvez alguma pessoa que está aqui já tenha feito algumas oficinas de formação que o CEAP fez. Maria Eni, por exemplo, eu sei que fez ano passado, inclusive numa oficina virtual que a gente fez. Falando nisso, eu vou me apresentar. Meu nome é Jorge, o Padre André já falou. Estou falando de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, né? Aqui tá um friozinho, esse final de semana tava mais frio, não sei como é que tá aí, mas aqui tá, sabe aquele frio bom para dormir, com um pouquinho de cobertor assim, tirando tirando o calor infernal que a gente estava passando ali no início do ano, né? E eu trabalho numa organização não governamental chamada Centro de Educação e Assessoramento Popular, que é o CEAP. E o CEAP nasceu em 1983, portanto, 85, aliás. Estamos
já há um bom tempo trabalhando com processos de formação, e nos últimos 15 anos, 20 anos, a nossa tarefa foi exclusivamente fazer processos de formação para conselheiros de saúde. A gente teve uma experiência por 10 anos de formação na região sul do país. Tinha muita gente de Santa Catarina que participava das oficinas de formação. A gente fez muitas atividades em Florianópolis, em Itajaí. Eu já fui uma vez para alguém, eu escutei alguém aqui falando de Pomerode. Eu fui numa conferência uma vez em Pomerode, fez um bom tempo atrás, ganhei uma maçã, inclusive, de lembrança, né? A gente já fez formação na região oeste de Santa Catarina, aqui, que é próximo de Chapecó e seu entorno aqui, né? Então, enfim, a gente já circulou pelo estado de Santa Catarina, e da região sul, sobretudo. Nos últimos anos, a gente tem feito formação para conselheiros em nível nacional. Então, de 2017 para cá, a gente fez algumas oficinas em Santa Catarina, por isso eu disse que talvez alguém já tenha participado, até eu vi que alguém escreveu, prazer revê-lo. Então, enfim, a gente tem feito isso nos últimos anos de forma sistemática. Inclusive, hoje eu estava numa reunião da equipe do CEAP, o dia inteiro pensando atividades já para o próximo período. Vai ter oficinas de formação esse ano ainda, e certamente a gente vai, né, trazer conselheiros e lideranças que são os públicos preferenciais nossos nesse processo de formação, nesse intuito de fazer aquilo que muitos de vocês já fizeram, né? A garantia do direito humano à saúde. Esse é o nosso propósito, assim. Vocês todos, de uma ou outra forma, já estão no conselho, estão discutindo sobre isso, enfim. Agora estaremos entrando num processo eleitoral, e o padre André falou bem sobre isso, né? Nós estamos num período em que a gente criminalizou por completo a política, e não há transformação. Ali o Papa Francisco disse, né? Embora a transformação do Estado seja um papel da política, mas o Estado só existe se as pessoas estão dentro. Nós somos parte desse processo todo, né? A política é um instrumento fundamental, seja para construir, né? Seja para garantia dos direitos, seja para desconstruir, né? E tirar os direitos. Então, nós não podemos, né, Padre André, você disse antes, nós não podemos ficar em cima do muro. Aliás, a Igreja Católica, as pastorais, em especial a pastoral da saúde, por exemplo, as Cáritas e tal, tiveram um papel fundamental, e continua tendo, mas tiveram um papel fundamental no movimento da reforma sanitária, nas mobilizações que a gente fez pela conquista do Sistema Único de Saúde nos anos 80 e 90, né? Em 1989, na Constituinte, onde culmina um processo de, eu diria assim, de mobilização, de debate, de realização de atividades, conferências, enfim, e a Igreja sempre teve um papel fundamental nessa ideia. E eu até anotei aqui, padre, que você falou, nessa ideia de deixar a Terra um pouco melhor, né? Esse é o nosso propósito. Aqui está, eu diria assim, aquilo que nós temos como horizonte de uma igreja comprometida com a transformação social. Eu também fui seminarista por 5 anos. Então, enfim, acompanhei um pouco, de alguma forma, setores da igreja, né? Porque nem todos os setores pensam de uma forma, né? A igreja é uma família, né? A família tem de tudo, né? Há setores da igreja que continuam tendo um papel fundamental nisso, e vocês fazem parte disso, inclusive. Então, fazendo essa rápida introdução aqui, esse é o CEAP, né, que trabalha há muito tempo sobre isso. Eu sou graduado em filosofia, justamente pela minha formação de seminarista, né? Quando eu estava no seminário, quando eu fiz a filosofia, eu sou graduado em filosofia. Depois eu fui fazer especialização em direitos humanos, depois eu fui fazer mestrado em ciência política, e agora, como a gente não pode parar, né, de estudar, eu estou fazendo direito. Era uma coisa que eu sempre quis e estou nessa. Então, assim, esse é um pouco, sou eu. Sou natural do Paraguai, não sou brasileiro, mas eu moro aqui justamente por causa do seminário já há quase 20 anos. Tenho 2 filhas brasileiras, né, que nasceram aqui, então já sou naturalizado brasileiro, já me considero. Mas vocês ainda vão notar um pequeno sotaque, né, que todas as pessoas que me escutam dizem que ainda tenho, e isso é normal, certo? Então, a nossa tarefa é conversar um pouco sobre isso, né, sobre o Sistema Único de Saúde e, sobretudo,
como é que a gente pode enxergar o nosso papel, e estou olhando aqui especificamente da igreja, das pastorais, e não só das pastorais, das lideranças, então, inclusive naquilo que a gente já faz dentro do controle social. Eu pediria para a Mariane apresentar, e aí a gente vai ter que repactuar, né, um pouco rapidamente o horário. Eu vou dizer o que a gente tinha pensado no início, mas a apresentação é isso mesmo, é importante a gente conhecer. Nós até tínhamos pensado um pequeno intervalo, talvez a gente não faça um intervalo, porque senão a gente vai atrasar muito, né? Mas saibam que há uma preocupação muito grande da nossa parte, do ponto de vista metodológico, para não tornar esta atividade pesada, certo? Porque é uma atividade virtual. Que bom seria se a gente pudesse estar agora numa sala, fazendo um círculo, a gente se enxergando, né? Tomando, né? Não sei, certamente muitos de vocês gostam de chimarrão, né? Tomando um chimarrão, um café no corredor, enfim, né? O ideal seria isso, mas, enfim, não é possível. E ainda bem que a gente pode fazer também formação, né, no processo virtual. Só que ainda a gente está aprendendo a fazer isso, e a gente está ainda entendendo como facilitar um processo de formação, de modo que vocês possam ficar atentos àquilo que a gente fala, né, e aquilo que a gente quer apresentar. Então é isso. Haverá na nossa parte aqui, da Mariani, do Padre André e o meu aqui, um esforço para a gente tornar essa atividade menos cansativa e menos pesada. Talvez nas próximas etapas a gente consiga fazer melhor isso, vamos ter um pouco de intervalo para sair um pouco para cá e para lá, enfim. Mas, enfim, mesmo que a gente vai fazer algumas combinações aqui. E pelo formato da nossa proposta aqui, é fundamental a participação de vocês, certo? Eu não quero ficar aqui eu falando o tempo todo e depois, quando a gente abrir para conversas, todo mundo fica quieto. Eu quero que vocês falem, né? Que a gente possa dialogar, manifestem suas opiniões, isso é fundamental, porque formação, como já dizia Paulo Freire, não é uma transmissão de conhecimento. Formação é uma construção coletiva, né? É uma construção coletiva. A gente vai construindo coletivamente esse processo formativo, né? Pode ser? Então, vocês vão ver aqui essa apresentação, imagino que todos estejam conseguindo acompanhar. O ideal sempre é que vocês participem pelo computador, né? O celular, ele cansa mais, e até que essas apresentações é meio chato ver no celular. Mas, enfim, quem não pode, não tem problema nenhum, pode ser no celular também. Ou já está conectado no celular, né? Vocês vão ver que essa apresentação aqui tem algumas coisas, porque isso aqui é uma adaptação que eu fiz do processo de formação que a gente fazia a nível nacional, então ele tem, às vezes, né, umas logomarcas embaixo, enfim, não atentem a isso, você vai ver que tem os horários ali de 8h30, 9h40, 9h45, esquecem isso, olhem apenas o conteúdo que está dentro, que é o que nos interessa aqui, tá bom? Então, agora eu vou fazer o seguinte, a gente vai passar aqui uma série de coisas, primeiro umas combinações, vocês vão ver a programação, o conteúdo que vocês já receberam, só recuperar isso rapidamente. Depois eu vou fazer uma apresentação, entrar mesmo no primeiro tema do nosso encontro, certo? Vocês podem me interromper qualquer momento que vocês quiserem, talvez quando eu for falar sobre isso, eu não vou enxergar que vocês levantaram a mão, enfim, mas a Mariane pode me ajudar ali, se tem alguém levantando a mão, a gente abre para dialogar. E a nossa ideia é que depois da minha apresentação a gente possa abrir, né, para algumas conversas entre nós, né? Eu gostaria muito de ouvir vocês também. Com cuidado a gente não ficar muito tarde, né? Porque eu sei que tem gente que tem que trabalhar amanhã, enfim, ou pessoas que já trabalharam o dia inteiro, estão cansados, enfim. Eu vou tentar ser mais rápido aqui para a gente não atrasar muito do tempo que estava previsto, né? A gente tinha pensado até as 9h30, 15 para as 10, mais ou menos. No máximo a gente vai chegar às 10. Isso também vai depender um pouco da dinâmica de diálogo que a gente for fazer aqui. Vai comprometer um pouco o conteúdo, mas é assim mesmo, a gente vai se adaptando. Na próxima a gente pode recuperar isso. Pode passar, Mariani? Isso já foi, né? Vocês já se apresentaram todos, eu fiquei escutando a apresentação de vocês, aliás, muito riquíssima, inclusive a experiência que vocês têm, pode ir passando, né? Várias de vocês, várias pessoas que estão aqui já são conselheiros, então isso é muito importante. Eu até fiz aqui 3, 4 coisas, assim, super rápidas, que são importantes para a gente, né, acompanhar bem a atividade aqui. Primeiro, eu disse, escolha um lugar confortável e tenha próximo de você água e lanche. Isso é importante, assim. Eu estou vendo, por exemplo, algumas pessoas aqui. Eu estou vendo o Mauro ali sentado numa poltrona, parece confortável, é isso mesmo. Ó, tem um copo de água ali do lado, perfeito.
É bem isso, assim, porque aqui é o seguinte, assim, vocês certamente, provavelmente estão em casa, né, e acham um lugar bem confortável. Se está no celular, pode inclusive levar em qualquer lugar, né? Deixe a câmera ligada, se possível. Às vezes não é possível, né? Mas sempre que possível, deixa a tua câmera ligada para a gente poder se enxergar pelo menos, né? Porque como a gente não está presencialmente, é importante que a gente se enxergue aqui. É muito bom isso, a gente poder observar, ver, inclusive os gestos das pessoas, enfim. Só evitem coisas, né, que podem comprometer uma imagem assim, que acontece de tudo nessas coisas de virtual, né? Mas eu sei que, né, vocês estão em casa e no horário de mais de descanso. Então, sempre deixe isso para ficar o nosso diálogo mais agradável. O microfone, né? Vocês viram que a Maria Ni ficou 2, 3 vezes insistindo, né? Fulana, desliga o microfone, liga o microfone. É muito importante que vocês mantenham o microfone desligado para evitar, né, ruídos e barulhos e às vezes até evitar coisas, né, algumas conversas, porque vocês estão em casa, né, certamente tem outras pessoas. Quando forem falar, aí, né, todos acho que já conhecem, liga o microfone, depois desliga de novo e aí até coloquei uma observação aqui em relação ao intervalo, que eu acho que a gente não vai ter intervalo, porque senão a gente vai atrasar muito. Mas serve para os próximos. Nossa ideia é fazer um intervalo de 10 minutos nas próximas etapas. Né? Sair um pouco, se espichar, esquentar água, sei lá, fazer um café, ir no banheiro, essas coisas a gente não vai ter agora porque já estamos um pouco atrasados. Ok? Vai passando. Eu coloquei aqui, nem combinei com a Maria nem com o Padre André, mas se tiver alguém com alguma dificuldade, eu vi que já aconteceu, isso é normal, né? Eu estou entrando, aceita aí, ninguém está me aceitando, enfim, essas coisas, né? Ou caiu aqui, não consigo mais entrar, enfim. Façam, né, esses pedidos lá no grupo do WhatsApp, né, Mariane? Você vai ficar atento lá, a Mariane está no grupo, né? No grupo A, esse aqui é o grupo A, né? Porque a gente acabou dividindo. Então, qualquer problema que aconteça, vocês podem escrever lá que ou o Padre André ou a Mariane vai estar atento para ajudar vocês, né? Tomara que não precise. E aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque a razão da nossa participação aqui está aqui nesse conteúdo que eu coloquei, talvez a letra tenha ficado um pouco pequena, mas eu vou ler para vocês aqui para a gente conversar um pouco sobre o conteúdo dessa formação, deste processo formativo, que, aliás, eu acho muito oportuno, muito interessante, muito legal essa iniciativa da CNBB Sul 4, né, Padre André? É a CNBB Sul 4, ótima essa iniciativa, então eu queria já aproveitar para dizer que o ideal seria que a gente tivesse iniciativas como essa, né, em todas as regionais, enfim, quem sabe outros também conseguem fazer. Nós vamos conversar, nós vamos ter, vocês estão vendo ali, 6 encontros, portanto, nós estaremos juntos aqui por 6 segundas-feiras, não seguidas, vai acontecer a cada 15 dias, né? Essa é a nossa previsão. A cada 15 dias a gente vai estar aqui. Portanto, nós vamos fazer 2 atividades por mês. Não, 3, né? Deixa eu ver. São 3. Me ajudem aí, estou meio ruim na matemática. Sim, depende. Não, serão 2 por mês, né? 2, 15 e 15, né? 30 dias. Isso. Nós teremos 2 encontros por mês, o que significa que se a gente tem 6, nós vamos, né, por 3 meses fazendo essa formação. É bastante, né? Mas a ideia é isso. Para nós vai ser de 8 em 8 dias, né, Mariane e André? Porque pela quantidade de pessoas, a gente acabou dividindo a turma, porque botar aqui 60 pessoas era demais. Então, são 6 encontros com esses temas que estão aqui. Conceito de saúde e concepção de sociedade, que é o que a gente vai conversar hoje. É uma conversa mais geral, certo? Conceitual. Conceitual. A gente vai conversar um pouco sobre isso, porque é aquilo, né? Se nós não tivermos clareza sobre alguns elementos conceituais que é a luta pela saúde, nós podemos ser, como dizia um colega nosso aqui, nós podemos ser engambelados, enganados, né? Na esquina do debate público que a gente vai fazer sobre a defesa do SUS, porque tem muitos argumentos contrários, por exemplo, à ideia do Sistema Único de Saúde. E por isso é muito importante que a gente possa conversar sobre isso, de modo que a gente tenha clareza sobre o que a gente está falando quando está falando de saúde. E por que saúde tem uma relação com uma certa concepção de sociedade, né? A ideia da justiça social, por exemplo, que né, o que o Padre André estava apresentando sobre o papel da igreja,
tem por trás uma concepção de sociedade. O Papa Francisco tem falado bastante sobre isso, né? Sobre uma certa concepção de sociedade, né, que seja mais da justiça social, mais inclusiva, menos consumista, né? E assim por diante. Então, isso tem a ver com uma concepção. A ideia da saúde, o sistema único de saúde, tem a ver com uma concepção de sociedade e que a gente precisa conversar sobre isso. Daqui a 15 dias, nós vamos conversar um pouco sobre a história das políticas públicas de saúde e do SUS, né? A história é importante a gente estudar, olhar, por duas razões. Primeiro, para não repetir as coisas erradas que a gente fez no passado, né? Isso não serve só para a ideia da sociedade, serve para nós como pessoa, como família, como igreja, enfim, como pastoral também. Serve para a gente pensar como é que a gente se tornou o que somos hoje. Como é que a gente construiu o Sistema Único de Saúde? Isso é fundamental. Eu falei antes da reforma, o movimento da reforma sanitária. Nós vamos chegar a esse ponto. Nós vamos falar sobre isso, vamos conversar sobre isso. E segundo, para a gente poder, inspirado no processo passado da história, né? Por exemplo, inspirado no processo de conquista do Sistema Único de Saúde, que foi um negócio fantástico na história nos anos 80, final dos anos 80 e início dos anos 90, né? Hoje a gente está um pouco em crise, muita gente fala isso, né? As pessoas não querem ir mais no conselho, né? Querem só ficar em casa, não querem mais apostar, enfim. Olha, nós já conseguimos o Sistema Único de Saúde e por isso é importante olhar a história, até para nos inspirar para o futuro, né? Vamos estudar um pouco no segundo encontro sobre isso. No terceiro, a gente vai falar sobre o modelo de atenção e organização dos serviços. Isso é fundamental. É muito importante. E vamos ver, vamos enxergar que isso tem a ver com o tema 1. Certo? Se eu digo, por exemplo, que as unidades básicas de saúde lá do meu município, elas têm que atender, elas têm que agora responder sobre o conceito de produtividade. A reforma que aconteceu não muito tempo atrás no Brasil sobre a atenção básica, né? A nova PENAB, como a gente conhece, né? O Plano Nacional de Atenção Básica, não é mais como era antes. Eles estão dizendo, ó, a unidade básica do seu Jorge Cruz Pereira, eles têm que ter em 30 dias, né, estes critérios de procedimento, estes critérios de rendimento. Isso tem a ver com uma concepção. Isso não é por acaso. Isso por trás dessa ideia do modelo de atenção, do modelo, da forma como a gente organiza, né, os serviços de saúde, tem a ver com uma concepção. Vamos problematizar um pouco mais? Só para introduzir aqui. Não tem profissionais por aí cobrando por fora procedimentos que são feitos no SUS? Outro dia um amigo meu me disse assim, olha, a melhor coisa é você ir lá no consultório do doutor fulano lá que outro dia meu filho quebrou a clavícula e a cirurgia no privado era 12 mil reais, mas ele me disse que se eu pagar 5 para ele, amanhã ele vai fazer lá no hospital. Fila para fazer lá pelo SUS, certo? E paga por fora. Isso tem a ver com o modelo. Isso não é por acaso, isso tem a ver com o modelo, do jeito que a gente organiza o sistema, que às vezes, né, atende bem certos interesses. Não, no município de vocês, a gente não está terceirizando toda a atenção básica, né? Estamos terceirizando, contratando empresas terceirizadas que contratam, por sua vez, técnicos de enfermagem, enfermeiros, tudo para atender na unidade básica de saúde. Não estamos fazendo mais concurso público. Isso tem a ver com uma concepção, certo? Nós vamos conversar sobre isso. Eu vou querer que vocês me relatem, inclusive, como é que está essa experiência nos seus municípios. Isso não é nada por acaso. A maneira como a gente organiza os serviços hospitalares, por exemplo, né? Isso tem a ver com uma concepção. Tudo tem a ver com uma concepção. Por isso é importante a gente conversar sobre isso. No quarto encontro, ciclo orçamentário e instrumentos de planejamento. Conselheiros e conselheiras que não têm domínio sobre instrumentos de planejamento comprometem a sua atuação. E muito, certo? Vocês já aprovaram o Plano Municipal de Saúde, que vale para os próximos 4 anos, começando esse ano? Já tem no Conselho aprovado a Programação Anual de Saúde, são todos instrumentos de planejamento, né? Que é a tradução dos 4 anos em 1 ano, que é a famosa PAS, Programação Anual de Saúde. Né? Quando a gente vai na reunião do Conselho, estamos com esse instrumento e esse documento debaixo do braço para saber se o gestor está fazendo o que tem que fazer, porque está lá, é um instrumento de planejamento. Vamos conversar sobre isso. E ciclo orçamentário. Participaram da construção do PPA?
Foi ano passado? Vocês estiveram junto? Lá na Câmara de Vereadores, que realizou uma audiência pública para discutir sobre o PPA, Programação Anual, o PPA, o Plano Plurianual, que é do município. Vocês estiveram lá dentro? Precisou fazer uma emenda ao plano que só a Câmara de Vereadores pode fazer. Vocês se articularam com o vereador para fazer isso? Conseguiram fazer? Certo? Vamos conversar um pouco sobre isso. Esse é o nosso desafio de conselheiros e conselheiras e lideranças. Se a gente quiser, de fato, incidir na política de saúde, esses são instrumentos importantes. Vamos conversar sobre isso no 4º encontro. No 5º encontro, vamos conversar sobre uma coisa que é básica e fundamental. Se não tem dinheiro, não se faz política de saúde. Não tem como fazer, né? Não só saúde, não se faz educação, não se faz coisa nenhuma se não tem dinheiro, certo? Então, nós vamos conversar sobre financiamento. Aliás, desde a origem do SUS, a gente tem conversado bastante sobre o financiamento, né? E nunca é suficiente esse dinheiro. E a insuficiência do recurso tem a ver com o modelo de sociedade, certo? Nós aprovamos no governo Temer uma emenda que congela os gastos públicos, que congelava os gastos públicos para os próximos 30 anos. Se em 2016, que foi aprovado, se não me engano, em 2016, foi aprovado que em 2016 nascesse uma criança, ele vai completar 30 anos, adulto já, com 2 filhos, e essa tal emenda continuaria valendo. O congelamento do dinheiro para gastos sociais continuaria valendo. Isso não é pouca coisa, isso tem a ver com uma concepção de sociedade, né? E com o modelo político que a gente tem. É importante conversar sobre isso. Nós sempre falávamos do subfinanciamento. O que é subfinanciamento? É insuficiência de dinheiro para fazer o SUS. Nos últimos anos, a gente está falando de desfinanciamento. Não é só não é só insuficiente. Agora a gente está tirando dinheiro. Já não era suficiente. Agora nós estamos tirando dinheiro, sobretudo depois dessa emenda 95. Que é um negócio assim, volta e meia vocês vão escutar por aí. Nossa, ninguém pode mexer com aquilo. Se alguém dizer que vai mexer com aquilo, né, é apedrejado nas 99% da imprensa que a gente tem. E agora vai ter eleição, gente. Eu quero muito ver como é que os candidatos vão se posicionar sobre isso. E veja, talvez eles nem falem muito sobre isso, porque em geral as pessoas nem sabem o que significa emenda 95, né? Mas é importante que nós, como conselheiros e lideranças, saibamos, porque nós teremos um papel. Logo ali, as pessoas vão chegar próximo de vocês, que são lideranças, e vai dizer, ó, fulano, eu não entendo muito, quem que tu acha que eu tenho que votar? É o nosso papel. Quem é que se compromete com o SUS na perspectiva que a gente quer? É um SUS universal, de qualidade, né? Serviços disponíveis, enfim. Então é importante que a gente converse sobre isso. E, por fim, talvez a razão da nossa participação aqui. Vamos falar sobre controle social no SUS. O que significa isso? Muita gente está dizendo que a gente está deixando de fazer controle social, né? Que as pessoas não querem mais participar, as pastorais estão fragilizadas, os movimentos sociais estão fragilizados, os sindicatos, além de fragilizados, são criminalizados, não serve para nada, é coisa de, né? Que se dizem por aí, coisa de vagabundo, que não quer trabalhar, e que foram fundamentais e que continuam sendo os sujeitos do controle social. Vamos conversar um pouco sobre isso, né? Sobretudo um olhar a partir da palavra, da igreja e assim por diante. Estou me demorando um pouco aqui, mas é importante a gente entender o que a gente vai tratar em cada um desses temas. Portanto, nos esperam 6 encontros, 5, depois deste que a gente está fazendo aqui. Tá bom? Segue ali, Mariane, deixa eu ver o que tem. Ah, e aí, nós ainda não temos nós não vamos falar para vocês ainda o tipo, o modelo, como vai ser, mas nós vamos querer, né, Padre André e Mariane, que nós não vamos querer que depois dos 6 encontros cada um vai para casa, tchau e pronto. Não. Nós vamos querer que vocês se comprometam pela continuidade deste processo. Então, inclusive, a chamada foi por municípios, né? Vocês terão tarefas que a gente chama de multiplicação depois das 6 encontros. Nós vamos querer que o que vocês aprenderam aqui, vocês possam continuar, que vocês possam também fazer isso, né? Ou algo que vocês pensem em fazer lá na sua base, como a gente chama, lá no seu conselho, na sua pastoral, sei lá, no seu movimento, no trabalho voluntário que você faz no sábado de manhã, alguém falou sobre isso, tem um grupo lá, vou lá conversar um pouco com eles sobre o Sistema Único de Saúde, vou lá conversar uma hora, 2, uma roda de conversa sobre isso. Nós vamos querer
que vocês façam isso, mas nas próximas etapas a gente vai deixar isso um pouco mais claro. A gente fala aqui de aprofundamento dos temas da etapa 1, talvez alguma que outra recomendação de leitura, se for o caso, algum material a gente vai alimentar, né, Mariane? Entre hoje e até o próximo encontro, algumas informações vocês vão receber lá. Eu vi que a Mariane já disse lá que aquele grupo é para formação, né, Mariane? Isso é muito importante, né? Então, vamos tentar centrar nisso e também a coordenação do curso vai encaminhar algumas coisas por aí. Seguindo. Pronto. Alguma dúvida até aqui? Tá beleza? Tá ok? Para a gente poder entrar aqui um pouco no tema? Alguma dúvida? Insisto que se vocês tiverem dúvidas, também vocês podem escrever lá naquele grupo que a gente vai tentar responder para vocês sempre que possível. Tá bom? Vamos lá. O primeiro tema nosso, eu já fiz a introdução antes, é concepção de sociedade e conceito de saúde. Pode ficar meio chato, porque eu vou falar um pouco aqui de algumas coisas, eu vou cutucar vocês em algumas coisas, né? E, e cutucar é para reagir, eu quero que vocês reajam, se vocês concordam, não concordam, enfim, isso é muito importante para a gente poder ir construindo aquilo que eu falei antes. Paulo Freire falou isso. A gente vai construindo conhecimento na interação. É uma construção coletiva. Eu não sou alguém que sabe tudo aqui. E vocês não são ninguém que não sabe nada. De novo, inspirado no nosso pedagogo, aliás, muito injustiçado ultimamente, né? Apedrejado de tudo que é lado, mas é a nossa grande inspiração na educação popular, queira-se ou não, né? Que é essa ideia da construção coletiva mesmo. Sabe que ele foi numa formação no interior do Ceará e as pessoas ficaram dizendo para ele assim, professor, tu pode ficar ali o tempo todo que tu quiser falar, porque aqui quem sabe é você e nós viemos aqui para aprender. Não sei se vocês conhecem essa historinha. Daí ele disse, não, eu não vim aqui para jogar conhecimento para vocês, eu sei, vocês também sabem. Muito bem, mais do que eu, por exemplo. E daí eles fizeram uma competição para ver quem sabia mais, né? Entre Paulo Freire, que era o pedagogo, o professor, e os educandos, pessoas da roça, do interior, que nunca tiveram formação. Ele estava fazendo educação popular. Ele disse assim, eu vou perguntar para vocês uma coisa, se vocês respondem, 1-0 para vocês. Se não responderem, 1-0 para mim. Depois vocês me perguntam. E daí a primeira pergunta que ele fez foi o seguinte, o que é dialética? Um silêncio na sala, né? Ninguém sabe o que é dialética, que é um conceito da academia, da universidade, né, dos livros. Aí disse, ok, eu sei o que é dialética, 1-0 para mim. Agora a vez de vocês me perguntarem. Pergunta aí. Aí um cara levantou a mão e disse para ele assim, tu sabe qual época da lua tem que plantar o milho? Daí o Paulo Freire disse, não tenho nem ideia de quando tem que fazer isso, porque não é o que eu faço. Ok? É 1-1. Saber a época de plantar o milho é tão importante quanto saber o que significa o conceito de dialética. Certo? Isso é construção coletiva. É isso que eu estou falando. Vocês têm muita experiência de formação. Então, por isso, a gente vai construir aqui de forma conjunta. Embora eu fale um pouco mais aqui numa apresentação, mas depois quero ouvir isso. Certo? Vamos lá, pode passar ali, Mariane. Concepção de sociedade e conceito de saúde. A primeira coisa importante é dizer o seguinte, o que é saúde? Vocês podem, inclusive, se vocês puderem, se quiserem, podem até responder no chat aqui do Meet. O que é saúde para vocês? Tem vários conceitos sobre o que significa saúde, né? Quando a gente fala. Né? O que é saúde? Saúde é a ausência de doença? Pode ser. Né? A Organização Mundial da Saúde vai dizer que saúde é o completo bem-estar físico, social, espiritual e assim por diante. Né? É como se você estivesse na plenitude da tua felicidade. Né? Algo praticamente impossível. Né? Porque sempre a gente tem alguma coisinha, né? Mas ainda nesse período aqui, né? Ponta para pagar, não fecha, né? Então, você tem que estar numa plenitude, e talvez a gente nunca consiga estar numa plenitude. A saúde é o quê? É qualidade de vida. Alguém escreveu aqui, saúde é qualidade de vida. Pode ser. Saúde é o que mais? Nós dissemos que saúde é um direito humano fundamental. Né? Direito humano fundamental. Eu sempre digo que é o seguinte, o que é fundamental?
Fundamental é aquilo sem o qual a gente não pode avançar. Se ele é fundamental, ele é necessário. É como se a gente fosse fazer a casa. Se a base da casa é fundamental, não tem como fazer o resto sem a base. O fundamental é isso. Então, saúde é um direito humano fundamental. O que significa dizer o seguinte: não tem como ser humano sem a garantia do direito à saúde. Nós não somos completos se o nosso direito à saúde não é garantido. Pode ir passando ali, Mariane, que ele vai completando as frases. E, portanto, veja o seguinte: o conceito de saúde, ou seja, o que significa saúde, isso é muito importante, porque se nós achamos que saúde é apenas ausência de doença, é apenas isso, então saúde é apenas tratamento. Certo? Se é ausência de doença, quando a doença vier, eu tenho que tratar a doença. E se esse é o conceito, então eu vou ter que organizar serviços de modo que eles disponibilizem o tratamento quando a doença aparecer. Se é esse o conceito que eu tenho, não tem por que fazer prevenção, por exemplo, né? Porque prevenção não é presença da doença. Prevenção é evitar a doença. Certo? Portanto, o conceito de saúde, ele é muito mais do que meramente a ausência de doença, né? Alguém já está falando aqui, é direito inalienável, tem a ver com os demais direitos, né? O conceito de saúde é muito mais amplo do que apenas a ausência de doença. E veja o seguinte: o que tem prevalecido nos últimos anos, e cada vez mais, é essa ideia da ausência de doença. Por isso que eu estou falando para vocês antes. A PENAB, por exemplo, que é um plano que foi aprovado há uns 4 anos atrás, trabalha a concepção da saúde na perspectiva da ausência de doença. Apenas isso não é suficiente para nós. Né? E, portanto, saúde tem a ver, e por isso ele tem um conceito relacionado ao conceito de sociedade. Saúde é um conceito histórico e ideológico. O que significa histórico? Tem a ver com os tempos, com as épocas. Vejam, saúde sempre foi um conceito de direito. Né? Até 88 não era. Não era um direito. Nós não entendíamos a saúde como um direito. Quando a gente for estudar, por exemplo, o histórico da saúde no Brasil, a gente vai ver que durante boa parte da história do Brasil, saúde nunca foi um direito. E por que nunca foi um direito? Porque ele tem a ver com um momento histórico. E o momento histórico reflete na concepção de saúde, no conceito de saúde. Ele é uma construção histórica. Vocês vão ver que na história da saúde, se a gente olhar o todo, a gente vai chegar num momento da história do Brasil em que há uma concepção hegemônica de que saúde é um direito de todos. Isso é fundamental, isso não é pouca coisa. Eu sempre uso o exemplo do Paraguai, o meu país. Lá, nós não temos um sistema único de saúde. Não tem. O meu pai morreu de acidente de moto na frente da minha casa, da nossa casa, eu já estava aqui, e para levar o corpo, parecia, enfim, quando acontece um acidente, você vai na emergência rápido, né? Não tinha ambulância para levar, então ele foi numa caminhonetinha da polícia. Muito tempo atrás no Brasil também era assim, né? Você chamava o que estava mais próximo para auxiliar nesse tipo de coisa é sempre o carro da polícia. Eles tinham uma caminhonetinha lá, levaram para o hospital, e para entrar no hospital teve que pagar R$5.000, senão não entrava. E isso é uma sociedade que nunca incorporou o conceito de saúde. E não são as pessoas que têm problema com isso. Não são os paraguaios que nunca entenderam a saúde como direito. É que não conseguiu, a sociedade civil não conseguiu construir uma concepção de saúde que dialogue com a ideia do direito. Se ele não conseguiu fazer isso, isso não foi incorporado no Estado paraguaio. A gente conseguiu fazer aqui, nós incorporamos em 88 o conceito de saúde como direito. E isso foi uma construção histórica. Isso não é pouca coisa, gente. Sinceramente, isso não é pouca coisa. Eu sempre brinco assim, nós temos, né, muitíssimos problemas na saúde. Mas se alguém de vocês ali na casa de vocês infartar agora e chamar para 190, 190, acho que é da emergência,
vai aparecer uma ambulância ali, não vai aparecer? Vai aparecer uma ambulância e vai levar vocês no hospital sem pagar um centavo. Não vai pedir. Não vai pedir, certo? Isso tem a ver com a organização de um sistema de urgência e emergência, que tem a ver, né, com as ambulâncias e assim por diante. Isso é uma concepção. SAMU é 192. Acho que é 190 é aqui no Rio Grande do Sul, da Brigada Militar que nós temos, da ambulância da Brigada. Então, veja, isso é uma construção histórica. E qual é o perigo? Qual é o perigo que a gente corre? O perigo que a gente corre é a desconstrução desse conceito. É por isso que a gente começa o debate por esse conceito aqui. A gente está desconstruindo isso. A gente está deixando que, né, quando a gente aceita ou quando a gente não reage, que não tem mais concurso público para atenção básica, que é responsabilidade dos municípios, nós temos que lutar por um concurso público. Não pode ser terceirizado resolvendo isso, porque ele não cria vínculo com o território dos trabalhadores. Porque a cada 2, 3 meses o trabalhador vai para outro lugar, não tem vínculo. E na saúde a gente aprendeu, na atenção básica, que tem que ter vínculo com o território. O agente de saúde que vai visitar o seu Mário Dickmann na casa dele, o Mário nunca viu esse agente de saúde e vai lá na casa dele para visitá-lo. Vocês acham que o Mário vai falar sobre a saúde dele para esse agente de saúde? Nunca vai falar. Vai enrolar ele. Porque ele nunca viu, ele não sabe quem é esse sujeito, ele não confia nele. Agora, se é o Fernando que foi visitar o Mário, o Fernando é o agente de saúde do bairro, que conhece ele, sabe do seu problema de saúde, e vai lá e diz, Mário, o que tu tá precisando? Como é que tá a tua saúde? Quer que a gente marque uma consulta para ti? Como é que tá os teus remédios? Você tá tomando? Tá sentindo alguma coisa? Enfim, o Mário vai falar para ele, porque cria uma relação de confiança, e de identidade com o território. Isso a vida inteira a gente lutou. Se nós não fazemos isso, e isso é papel do Estado, nós não vamos resolver o problema da saúde. E não adianta contratar uma empresa que vai contratar o Mauro para ir lá. O Mauro não tem nem ideia do que é o bairro, vai lá e daqui a pouco o Mauro encontra um outro trabalho melhor e vai para o outro lado. E não cria nenhum processo, que alguns chamam de processo de trabalho. Acho que eu tinha que pegar água, né? Eu recomendei vocês pegarem água e eu não peguei. Isso é disso que a gente está falando. Essa concepção, esse conceito de saúde, ele é um conceito histórico. E a história, neste momento, está nos levando a gente perder essa concepção. Por isso é fundamental que a gente esteja aqui conversando sobre isso. É fundamental, é importantíssimo. Na última eleição teve gente, e vai ter agora, e por isso eu sempre digo o seguinte, muito cuidado com os discursos, dizendo que a solução do SUS vai ser o voucher. Os planos populares, que foram apresentados, inclusive, um tempo atrás, né, no governo federal, os planos populares, então eu vou contratar para o Jorge um plano popular, a gente vai entrar nesse conceito rapidinho. Vou subsidiar um plano de 120, 130 reais por mês para ele, e está tudo resolvido. Resolve por aí o problema da saúde. E o resto é balela, esses caras que não tem nada para fazer, que ficam indo uma vez por mês na reunião para, enfim, para incomodar o gestor. Deixa eles trabalhar. Né? Ou esse é o conceito de voucher. O ministro da Economia tem repetido várias vezes. O pessoal lá do Partido Novo, eu lembro, o Amoedo, muita gente gostou do discursinho dele. O Amoedo dizia, tem que privatizar tudo e tem que resolver o problema da saúde com voucher. Sabe o que é voucher, né? Quando a gente vai, às vezes, num restaurante, uma atividade coletiva, eles dão aquele papelzinho que dá direito a gente almoçar. Isso é voucher. Vai dar um voucher a vocês poderem ir lá procurar na prateleira do mercado dos planos de saúde uma melhor que tu quiser. Ó, se tem um de 500, o governo vai subsidiar 150 para você e aí você resolve o problema. Certo? Isso detona o conceito da universalidade do SUS, por exemplo. E outra, que está aqui, o conceito de saúde é ideológico. Ele é ideológico. É fundamental a gente falar de ideologia num período em que a gente criminaliza por completo esse conceito de ideologia. E ideologia é entendido como uma coisa ruim, negativa. E não é. Ideologia não é outra coisa que um conjunto de ideias. É literalmente isso, um conjunto de ideias. Se eu sou cristão,
Se eu sou cristão, eu tenho um conjunto de ideias que norteiam a minha ação individual como cristão. Esse conjunto de ideias é ideologia, certo? É só isso. Portanto, o SUS engloba um conjunto de ideias sobre o papel do Estado, o papel da economia, o papel da sociedade civil, um conceito de democracia, e uma democracia que tem a ver com uma democracia participativa. Esse conjunto de ideias é o que a gente chama de ideologia. Para dizer o seguinte, o SUS carrega um conceito, uma concepção, uma ideologia de sociedade. E qual é essa ideologia de sociedade? Está muito próxima ao que é, por exemplo, né, a doutrina social da igreja, uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade menos desigual, né, mais igualitária, portanto. Isso é um conceito, são conceitos, são concepções, são ideias. Né? Isso é uma ideologia. E o conceito de saúde, gente, se é um direito humano à saúde, se é um direito, ele engloba um conceito de sociedade, ele engloba um conceito de saúde, ele engloba um conceito de princípios, ele engloba um conceito de democracia, que é participativa. É por isso que a gente está aqui, por isso vocês são conselheiros. O conselho tem a ver com uma concepção de democracia, e por isso ele é ideológico. Portanto, se eu defendo o SUS, e eu acho que o Estado não tem responsabilidade na saúde, é uma contradição. Se eu defendo o SUS e eu sou a favor da reforma se eu sou a favor da reforma tributária que retira dinheiro do Sistema Único de Saúde, é uma contradição. Se eu sou a favor do SUS, mas eu sou a favor também da EC 29, da EC 95, né? Que congela os gastos públicos, porque eu acho que esse povo andou gastando demais, então tem que congelar para poder arrumar a casa. E se eu caio nesse discurso, é uma contradição. Né? Isso é uma contradição. Não cabe no conceito de saúde você congelar gastos na área social por 30 anos. Não cabe. Não dá para fazer isso, certo? Então, isso é conceito histórico de construção do conceito de saúde e ideológico. Passa um pouco mais, Mariane, eu não quero me demorar muito, senão a gente não vai... Pode ir passando ali que ele vai preenchendo a lâmina. O conceito de saúde, portanto, reflete um modo de vida social, econômico, político e cultural. Não é pouca coisa. Por isso, às vezes, é meio chato falar sobre isso. As pessoas acham a gente meio chato ficar falando desses conceitos, né? Que tem a ver com social, com economia, com político, com cultura. Né? Por isso, ele é ideológico e ele é histórico. Tem tudo a ver com isso, certo? Depende da época, do lugar, dos valores individuais, religiosos, filosóficos, científicos e principalmente da concepção de sociedade. Se nós somos partidários de uma sociedade, eu diria assim, liberal, certo? O que é liberal? Liberalismo econômico e tal. Não cabe um sistema único de saúde que exige papel do Estado. O conceito liberal diz o seguinte: o Estado só tem que... E olha lá, isso é muito importante. A gente tem ouvido por aí e nós ficamos muito simpáticos a essa ideia. É papel do Estado, segurança pública e o que mais? Os políticos vão repetir isso à vontade nos próximos meses, no processo eleitoral. Cabe apenas ao Estado a segurança pública, a educação e saúde. O resto não cabe. Bom, se cabe ao Estado educação, saúde e segurança pública, eu preciso conversar sobre de onde eu vou tirar dinheiro para fazer isso. Daí ele diz, não, mas o Estado tem que ser mínimo. Não tem que se meter na economia. Por isso tem que privatizar tudo, inclusive a Petrobras. Tem gente defendendo isso, tem que privatizar tudo. Aliás, alguém, quando entrou por aí, disse, nós vamos privatizar a rede de distribuição do gás e em menos de um ano a gente vai reduzir o gás pela metade do preço. Na época o gás estava a R$75, agora está 130. Pelo menos aqui está 130. 120, 130. Certo? E privatizou tudo. Não resolve isso. Nós vamos reduzir o valor da gasolina porque a gente vai privatizar a BR Distribuidora, né? Que é o braço de distribuição da Petrobras. Privatizou tudo. Entrou bilhões na conta dos acionistas e do governo federal. E o resultado está aí. Certo? Como é que eu vou financiar política social se eu vou entregando tudo para a iniciativa privada? É óbvio que não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro. Isso tem a ver com uma concepção de sociedade. Certo? Tem uma concepção com princípios filosóficos.
filosóficos econômicos, certo? Se eu sou um liberal na economia, eu não tenho como conciliar isso com políticas sociais. E facilmente eu vou chamar os que recebem Bolsa Família de vagabundos, como muita gente chama. Porque um ou outro tem uma experiência por aí, que ele conheceu, enfim, acha que a política tudo é errado, certo? Então, para isso, não tem que ajudar mesmo. Isso é disso que estamos falando quando falamos dessas concepções. E aqui a gente cita 2 exemplos, só para dar uma ideia do que significa essa concepção de saúde. A hanseníase, por exemplo, a lepra, num determinado modelo de sociedade, já foi considerado como um castigo dos deuses, não era assim? Tem vários filmes retratando isso, inclusive. Aliás, a gente separava, né? Porque eles aí castigados pelo mal, né? Padre André sabe bem do que significa isso. Já foi assim uma vez, hoje não. Hoje nós entendemos, a partir de uma concepção avançada da sociedade e da ciência, de que não é assim. Mas no modelo de sociedade era tranquilamente tratado dessa forma. Ou, a gente até botou aqui o exemplo de remédios para dormir, né? Muita gente toma, inclusive, isso. Num determinado modelo de sociedade, não dormir era considerado somente uma doença biológica. E não é só isso, né? Não é o físico com problemas, é o psíquico, às vezes, com problemas, certo? Então, a depender do momento da sociedade, insisto aqui, por que a gente está tratando sobre isso? Porque a gente não pode abrir mão da saúde como direito humano fundamental. Essa é a nossa Bíblia. O nosso Antigo e Novo Testamento. Nós não abrimos mão do conceito de direito. Porque o dia que a gente abrir mão do conceito do direito humano, direito, a saúde como direito, se foi. Talvez o Brasil seja um dos poucos países que avançou nessa concepção, na ideia do direito. Os demais países aqui próximos, incluindo a Argentina, talvez um pouco mais, não tem isso. A Inglaterra tem isso, o Canadá tem isso, né? Os países europeus, de alguma forma, incorporaram isso. O resto dos países no mundo não tem isso. Se resolve tudo no mercado. Aquilo que eu falei antes. O meu sobrinho machucou a perna outro dia. Tudo lá no Paraguai. Machucou a perna. O que eu faço se eu machuco a perna? Eu vou na emergência aqui do Hospital São Vicente. Precisa internar? Eu vou ficar internado. Eles vão me tratar. Certo? Geralmente a emergência funciona razoavelmente bem, né? A gente tem problema nos exames, essas coisas, tem um problema gravíssimo no Brasil. Mas, enfim, a emergência funciona. Eles tiveram que fazer uma atividade na comunidade para poder juntar dinheiro para pagar o exame que ele precisa fazer no joelho para ver se ele precisa fazer cirurgia ou não. Porque não tem estado que dê conta disso. Quando eu vou para lá, não estou exagerando, não estou falando mal do meu país. Quando eu vou para lá, em cada posto da polícia na estrada, tem gente com uma caixinha juntando dinheiro para alguma família que está doente. Isso no Brasil não era assim também um tempo atrás? Tempos atrás, antes do SUS, em que as pessoas tinham que vender sua casa, o boi, o porco, o que tiver, para poder pagar o procedimento das pessoas? Tinha. Lá, isso é muito comum, porque é um Estado que não avançou na perspectiva do direito e, portanto, não construiu políticas públicas. A carga tributária do Paraguai é 12%. E aqui é 38%, 39% da nossa carga tributária. Só isso mereceria uma conversa de meio-dia, né? Porque a gente fica aplaudindo esses que fazem como é que é? Gasolina sem tributo, porque a gente paga muito imposto no Brasil, porque não sei o quê, enfim. Cuidado com isso. Cuidado. A gente precisa politizar uma discussão dessas. Certo? Pode passar, Mariane. Portanto, nós temos 2 concepções de saúde. Uma concepção que trata, insisto nisso, da saúde como direito humano e uma outra concepção que trata a saúde como mercadoria. Desses dos vouchers e companhia. Saúde não é mercadoria para nós. Para muita gente é mercadoria. Está doente, resolve lá, vai lá no mercado dos planos de saúde e resolve lá. Se tem dinheiro, vai lá no hospital, contrata Unimed, enfim, está resolvido o problema. Né? Para nós, não. Saúde é um direito das pessoas. É um direito humano fundamental. Não é mercadoria. Vai passando um pouco mais rápido agora para a gente... já falei bastante sobre a ideia da saúde como direito, mas insisto aqui em alguns elementos importantes. É por isso que a gente tem um sistema chamado Sistema Universal de Saúde. O SUS é um sistema único de saúde. E é um sistema universal. O que significa universal? Que são os princípios do SUS. Universalidade, gratuidade, equidade e assim por diante. Universal significa que é para todo mundo. Mas absolutamente para todo mundo, para quem quiser.
sempre uso o exemplo do Silvio Santos. Embora ele tenha aparecido esses dias numa foto meio esquisita, né, sem dente, não sei se vocês viram, com seus quase 90 anos, eu sempre uso o exemplo do Silvio Santos, talvez um dos homens mais ricos do Brasil, digamos. Se o Silvio Santos precisar fazer um exame, sei lá, cardiovascular, para ver como é que está o coração dele, ele pode ir lá no SUS, pedir o exame, o SUS vai fazer o exame para ele. Ah, vai precisar fazer uma cirurgia. O SUS vai fazer a cirurgia para ele. Ele tem direito a esse procedimento, mesmo que ele tenha muito dinheiro? Ele tem. Ele tem todo o direito, certo? É justo. É justo que ele faça uso do direito dele. É sempre justo você fazer uso do teu direito. Você fazer uso do teu direito nunca será injusto, porque é teu direito, certo? E aí as pessoas dizem, não, mas isso é injusto, porque aí podia atender um outro pobre que não tem como pagar, ele entrou na fila, usou a cota, não sei o que, certo? É verdade, tudo isso é verdade. Aí, então, se isso é justo, qual é a diferença entre o Silvio Santos e o Jorge, que não tem tudo que o Silvio Santos tem? Aliás, não tem nem 1% que ele tem, e que depende do SUS. O Estado brasileiro não deveria tratar diferente eles? Não no direito. Tem que tratar diferente. Mas aonde? Não no acesso ao direito. Tem que tratar diferente eles na tributação. Certo? Ali sim tem uma diferença. Isso é o que a gente chama de justiça tributária. Ele tem que tributar o Jorge com um percentual infinitamente inferior do que ele tributaria ao Silvio Santos. O Silvio Santos tem dinheiro, vai pagar 35%, 40% de imposto de renda. Certo? Ali eu vou tratar diferente. Jorge ganha um salário mínimo, não vai pagar imposto de renda. Esse é o tratamento diferenciado, mas não no acesso. Esse é o conceito da universalidade, certo? Logo depois a gente vai entrar numa outra discussão sobre o que significam esses princípios. Portanto, se a gente diz que saúde é um direito de todos, ele é um direito universal, só pode ser, só tem sentido se for para todos. Complementar, alguém falou aqui, o que significa saúde como qualidade de vida? Significa pensar a saúde também junto com a educação, junto com a moradia, junto com a alimentação, junto com o lazer, certo? Isso é qualidade de vida, não é só ausência de doença que é qualidade de vida. Portanto, o direito à saúde, ela se relaciona, ele se complementa com outros direitos, que igualmente são obrigações da sociedade, do Estado e assim por diante, certo? Não dá para fazer com que só o direito à saúde seja garantido e os demais direitos não são garantidos. Não vai funcionar. Porque uma depende da outra, elas são complementares e são inalienáveis. O que significa inalienável? Não se negocia o direito. Isso é muito profundo para mim. Direito não se negocia. Isso é importante a gente saber, porque às vezes tem gente que quer negociar conosco o nosso direito, né? Não tem negociação sobre o direito, é garantir, ponto. Certo? Porque senão ele não tem sentido. Faça ali, Mariane. E claro, se a gente compreende a saúde como mercadoria, é outro princípio, é completamente outra coisa. Certo? Completamente outra coisa. Significa dizer o seguinte, uma compreensão reduzida é apenas a ausência da enfermidade, que eu falei antes, certo? A ausência da enfermidade terminou. Portanto, saúde é algo, a gente vai ver na história da política pública, vocês vão ver que em determinado momento a gente chega na história do Brasil em que a gente começa a compreender a saúde como um negócio. Os planos privados vão aparecer nesse período, dá para ganhar muito dinheiro com a saúde. Por isso que tem muita gente que quer privatizar o SUS, porque, gente, quem é aqui que vai deixar de vender a sua casa, o seu carro, ou qualquer outra coisa que ele tem, se o seu filho está no hospital e precisa de um tratamento? E tem que pagar por isso. Você vai vender, tu vai ficar na rua, porque, né, a saúde talvez é uma das poucas coisas que vai fazer com que a gente gaste até o que não tem para poder preservar a vida de um ente querido. Nós vamos fazer isso, certo? Se nós não temos o direito universal. E por isso que a saúde é muita disputa na sociedade sobre uma determinada forma de saúde. Por isso, inclusive, certas formas de organização do sistema é legal funcionar assim, porque alimenta, inclusive, o setor privado que ganha muita grana com isso, muito dinheiro. Vocês que são, vocês, não todos, né, que são um pouco mais de idade, sabem o que significa ter um plano privado de saúde. É caríssimo. Depois que tu passou dos 40 anos, ele fica quase insuportável. Não, na média, os brasileiros não têm condições de fazer isso, não têm condições de pagar, certo?
E, portanto, se a saúde é uma mercadoria, são essas duas concepções em disputa na sociedade, e vai estar em disputa eleitoral em outubro, certo? Isso vai estar em disputa em outubro. E por isso a nossa responsabilidade, o nosso papel, inclusive, de saber escolher quem defende o lado do direito e defende aquilo que a gente defende para o Sistema Único de Saúde. Portanto, não tem papel do Estado na concepção mercadológica da saúde. O Estado não deve interferir na liberdade individual. Eu não vou citar nomes, mas tem um monte de gente ali catarinense defendendo essa concepção por aí, a nível nacional, inclusive, dizendo que o Estado tem que se meter nessas coisas. Tem que deixar as pessoas se resolverem na vida no privado. E isso é muito importante para as pessoas. Certo? Vamos lá, pode passar. E aí, um pouco mais, deixa eu só ver o que tem aí. Vai apertando. Não, depois. Depois da ideia do Estado. Certo? Volta. Que tem um conceito ali que eu queria. Certo? Duas concepções. Agora, veja o seguinte. Nós temos, por um lado, uma concepção que fala do sistema universal de saúde, que é a ideia da saúde como direito humano fundamental. Universal, é para todo mundo e tal, né? Por isso o sistema único de saúde, sistema universal. E, por outro lado, essas concepções mais mercadológicas defendem um conceito que já está sendo implementado em vários países aqui da América Latina, inclusive. No Uruguai é assim, na Colômbia é assim, no México estão discutindo sobre isso, em vários lugares, inclusive é uma iniciativa da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que não é mais sistema universal, é cobertura universal. Estão vendo ali a palavra? Cobertura universal de saúde. É legal, né? Ele tem o conceito do universal, mas não é sistema, é cobertura. Eu sempre uso um exemplo que acho que ajuda um pouco a entender. Quem já fez bolo sabe como funciona, e quem já comeu bolo também sabe como funciona. Quando a gente faz um bolo, pega a bandeja, né? E bota a massa do bolo ali e cozinha. O que faz o bolo? Cobre toda a bandeja, né? Independentemente da espessura. Ele cobre a bandeja e você cozinha. Agora vem a cobertura. Vamos imaginar o bolo com uma cobertura de chocolate. O mais comum que tem, né? Qual é a ideia da cobertura do chocolate no bolo? A ideia é que o chocolate, a cobertura, possa abarcar o bolo inteiro, né? Geralmente é assim. Se coloca, joga o chocolate. Digo jogar porque eu também faço às vezes aqui. Joga o chocolate em cima do bolo na bandeja e ele cobre todo o bolo. Só que um detalhe. Portanto, é cobertura. Um detalhe, qual é a espessura do bolo e a espessura da cobertura? É a mesma espessura? Não, né? A espessura da cobertura é assim, fininha. Mas ele é universal, ele cobriu o bolo inteiro. Porém, a cobertura é ínfima, pequena, só para dar um saborzinho ali do chocolate. Né? O resto da comida é o bolo. A cobertura é exatamente isso. É essa coisa fininha em cima do bolo. Traduzindo na prática. A Mariane está com dor de cabeça. Aí ela vai lá na unidade de saúde. Tá, toma um analgésico aqui que vai passar daqui a pouco. Pronto, resolveu o problema da dor de cabeça. Teve um pequeno machucado, precisa fazer um curativo lá, vai lá e faz o curativo. Isso é cobertura. Fininho, barato, dá para fazer tranquilo, sem muitos problemas. Não, a dor de cabeça da Mariane tem a ver com outro problema um pouco mais grave, um pouco mais caro, e, Mariane, isso, infelizmente, o sistema público não vai cobrir. É entrar um pouquinho mais dentro do bolo. Essa cobertura fininha que estava ali já foi, não resolveu o teu problema, agora você vai ter que pagar. Esse é o conceito de cobertura. Ele é universal. É para todo mundo quem tiver dor de cabeça, é para todo mundo que precisa fazer um curativo numa ferida que, enfim, causou uma queda, sei lá, alguma coisa assim, certo? Mas só ali. Se precisar fazer uma cirurgia, bom, aí a cobertura já não cobre mais. Aí você vai ter que fazer, né? Sei lá, vai lá,
10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais. Isso não é papel do Estado, isso não é papel do sistema de cobertura universal. Ele é universal, é para todo mundo, desde que a demanda seja fininha. Certo? Esse é o debate que está hoje no Brasil, na América Latina, inclusive. E aí, a gente pode chegar a um exemplo que eu gosto de falar às vezes, porque ele, enfim, ele traduz um pouco o que significa esse debate todo e essa discussão. Eu participei no Rio de Janeiro uma vez, uma procuradora do Estado fazendo uma formação sobre isso e prevendo um cenário catastrófico para o conceito de saúde nosso. E eu acho que a gente vai se encaminhando um pouco por aí, que é o seguinte. Ele disse, nesse conceito de cobertura e deixando de fora o sistema universal, a situação vai ser o seguinte, ele usar um exemplo que eu acho legal, assim, deixa eu puxar um outro nome aqui, que eu não quero usar o mesmo nome desse, vamos pegar aqui não me leve a mal, só para a gente descontrair aqui, a Marli, nossa vítima é a Marli agora, Marli tá aí? Tá aqui na lista. A Marli, Sim, tá? sim, estou aqui. E aí? A Marli, a Marli vai precisar fazer, tomara que nunca precise, Marli, mas a Marli vai precisar fazer um transplante de coração. Tem problemas, né? E vai ter que fazer. A cobertura não cobre transplante de coração. Mas nem pensar. É um dos procedimentos mais caros que tem. Então, isso não cabe dentro de uma cobertura. No sistema universal, sim. O Banco Santander, Marli, vai ter uma linha de crédito para cirurgias. Exatamente assim. Vai fazer propaganda, inclusive, sobre a sua linha de crédito. Tu vai ver na Globo, na Record, na Bandeirantes. Você que está passando mal e precisa de cirurgia, vem aqui que a gente financia a tua cirurgia. Certo? Você vai lá por aí nas ruas e vão entregar aqueles panfletos dizendo aqui você tem o menor juro para fazer a tua cirurgia e tal. Eles vão te emprestar. Haverá linhas de créditos para isso. Aí a Marli quer salvar a vida dela, vai lá para fazer um empréstimo de 50 mil reais para fazer o transplante de coração. Certo? O banco, enfim, vai te dar o dinheiro, porque a Marli consegue provar que vai conseguir pagar isso. Por 20 anos, por 10 anos, por 5 anos que for, a Marli vai ter que financiar o novo coração dela. O coração da Marli vai estar hipotecado ao Banco Santander. Por 10 anos, por 5 anos e tal. É assim que vai ser. E aí a Marli não vai poder dizer para o marido ou para o namorado que o coração dela é do fulano, né? Namorando um sábado à tarde com vinho ali, não vai poder dizer o meu coração é teu, porque o coração dela é do Banco Santander. Até que ela termine de pagar. Certo? Esse é o cenário que a gente vive se a gente continuar com essa concepção de saúde como mercadoria, se a gente cair no discursinho, na historinha da cobertura universal de saúde, a gente não pode abrir mão do sistema universal, não pode abrir mão do sistema único de saúde. É por isso que a gente está aqui, porque nós não abrimos mão e a gente vai defender isso. Nós vamos conversar isso com o nosso vizinho, nós vamos conversar isso com as nossas pastorais, né, Padre André? Nós vamos conversar, inclusive, com os nossos padres preguiçosos que não querem fazer essa discussão, ou às vezes, inclusive, faz uma discussão equivocada sobre isso, né? Tem muito por aí, e tem de tudo, né? Na família da igreja também tem de tudo, assim como nas nossas famílias tem de tudo, né? Tem o liberal, tem o que acha que tem que só rezar e resolve isso, não tem que se preocupar com outras coisas, né? Não é por isso que o Papa Francisco está enfrentando muita resistência dentro da igreja, inclusive, porque ele tem uma concepção mais progressista, eu diria assim, do que seja o papel, né? Então, é isso. É com esses que a gente precisa conversar, com os nossos conselheiros, com o pessoal da igreja que vocês frequentam, e tem muita gente que não quer fazer essa discussão dentro da igreja, né? E tem que fazer, porque esse é o papel da igreja também, e assim por diante. Certo? Esse é o conceito. Cobertura universal e sistemas universais. São duas coisas aparentemente iguais ou próximas, mas que do ponto de vista prático, elas são completamente diferentes. E esse é o discurso que tem ganhado muita força numa sociedade que cada vez mais se mostra conservadora, inclusive do ponto de vista político, liberal do ponto de vista econômico. Certo? E essas concepções, elas não são compatíveis com a ideia de um Estado um pouco maior para dar conta dos nossos direitos. Certo? É disso que estamos falando.
Precisa ampliar o tamanho do Estado para dar conta do nosso direito? Precisa, certo? Ah, não, o Estado muito grande é um Estado ineficiente e corrupto. Então, vamos lutar para que a gente tenha ferramentas para evitar esse tipo de coisa de corrupção. Esse é o nosso papel, mas não é reduzir o tamanho por causa disso. Não é privatizar tudo que resolve o problema. Não quero privatizar tudo. Eu dizia outro dia, por exemplo, esse negócio das combustíveis. Né, até o presidente da Petrobras saiu hoje, né? Não, porque a gente tem que manter o preço internacional da Petrobras, a valorização da Petrobras na Bolsa de Valores. Eu não estou preocupado com a valorização da Petrobras na Bolsa de Valores se eu vou continuar pagando gasolina a 7,50. Certo? A Petrobras pode valer 1 centavo desde que eu tenha o papel da Petrobras numa economia estatal. Tem que ter um papel estratégico da Petrobras para a gente poder gerar emprego, reduzir combustível e assim por diante. Só tem sentido a Petrobras se ele cumprir esse papel. Caso contrário, pode privatizar tudo. Do jeito que está hoje, já está aqui, né? Ele não faz absolutamente nada para controlar o preço. Tem que controlar. Essa é uma concepção econômica, que não é uma concepção liberal. É outra concepção da economia que eu falava antes. Tem a ver com uma concepção de sociedade. É disso que a gente está falando. Eu estou usando o exemplo da Petrobras, mas a saúde é a mesma coisa, o SUS é a mesma coisa, o concurso público é a mesma coisa. O concurso público tem por trás uma concepção, certo? Não fazer concurso público também tem uma concepção, certo? Fazer concurso público é um princípio ideológico. Não fazer concurso público também é um princípio ideológico. E essas concepções, elas estão em permanente disputa na sociedade. E nós somos o veículo, inclusive, desse processo de disputa de concepções diferentes, né? E elas, geralmente, disputam em períodos eleitorais várias formas de concepções. Por isso que eu sempre acho importante que a gente fique muito atento com o debate que vai acontecer. Eu estou falando aqui, tem vários partidos que defendem uma concepção, tem vários outros que defendem outra concepção. Você pode escolher, mas pela concepção, não precisa ser pelo partido, vai pela concepção. Por aqueles que defendem o SUS, o Sistema Único de Saúde, a atenção básica como papel do Estado fundamental, certo? O controle social, a participação, que estimule a participação social, a participação popular, que considere importante o nosso papel no Conselho e assim por diante. Certo? Já estou terminando. Deixa eu ver, Mariane, se tem mais alguma coisa. Senão eu vou falar demais. Aí, bom, aí já se a gente entrar nisso, já vai demorar muito. Mas quem defende o conceito de saúde defende um modelo de sociedade e de Estado. Certo? Alguém me disse uma vez numa formação: o meu partido é o SUS. Perfeito? Se o teu partido é o SUS, você defende, portanto, um modelo de sociedade e você defende um modelo de Estado. Se isso casou para você na tua concepção de o SUS é o meu partido, que eu sempre acho um discurso meio esquisito, até hoje eu não achei ainda o número do partido SUS, né, para votar na eleição. Mas, enfim, eu entendi que a ideia é: eu defendo o SUS. Se você defende o SUS, você defende um modelo de sociedade que tem o direito como princípio, e você defende um modelo de Estado. Qual é esse modelo de Estado? É um Estado que garante o direito das pessoas. Um Estado que arrecada, um Estado grande, não um Estado mínimo, que é a concepção liberal. Você não defende uma concepção liberal, você não defende um Estado liberal. Você defende um Estado de bem-estar social, como mínimo. É aquele Estado que tem que produzir elementos, políticas públicas, para que as pessoas possam viver e viver plenamente, como vários de vocês escreveram aqui, inclusive. E, por fim, essa última imagem, Mariane, e com isso eu encerro aqui, eu acho que isso aqui resume um pouco essas duas concepções que eu quis trabalhar aqui. Por um lado, o cartão SUS. O cartão SUS é um sistema público, é o nosso cartão, é o que nos reconhece como pessoas de direito. E, por outro lado, os cartões de crédito. Se tu vai comprar o teu direito à saúde no mercado, você tem vários cartões de crédito ali. Essas duas concepções disputam e essa imagem resolve bem. Por um lado é a saúde e, por outro lado, saúde como mercadoria. Por um lado, saúde como direito, por outro lado, saúde como mercadoria. Eu queria, com isso, encerrar aqui,
Eu falei para vocês, né, que essa parte aqui pode ser um pouco chata, a gente fica falando muito, é muita concepção e tudo isso, mas isso era importante para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Acho que, como eu falei antes, vocês não precisam, obviamente, concordar com tudo que eu falei aqui, não tem nenhuma pretensão disso, mas a ideia é cutucá-los. Isso que eu falei antes. Eu quero cutucá-los para que vocês, pelo menos, né, consigam pensar sobre isso e ver como é que a gente pode avançar nessa perspectiva